Amor e Ódio, capítulo 8. Era pela manhã, e o sol vivo do estio cintilava num céu docemente azul, iluminando Paris, que mais uma vez despertava febril para as lides costumeiras. Um carro comum, dos que se alugam a viajantes urbanos, acabava de parar à porta de um grande prédio da Rua de Lafayette, que a essa hora já se encontrava cheia de animação com o seu comércio bem movimentado. Um viajante, com as vestes cobertas de pó e dando mostras de grande fadiga, saltou do estribo do carro e, pelo seu aspecto desalinhado, reconhecia-se que chegara a Paris havia pouco, tendo viajado durante muitas horas em alguma incômoda diligência proveniente da região muito afastada. Esse viajante era Gaston de Saint-Pierre. A barba crescida, os grandes olhos negros pisados de sono, Gaston estampava com efeito o esforço exaustivo da jornada empreendida. Roland Martigny descera os degraus da escada 2 a 2, apressado em auxiliar o amo e chamado pela porteira do prédio, a qual, não se contentando em tocar furiosamente a campainha de alarme, ainda lhe bradava pelo nome, prestativa e amável para com o hóspede fidalgo. Senhor Martigny, ó Senhor Martigny, onde se meteste, que não desces a retirar as malas do teu amo? Ai, meu Deus, que estes criados normandos sempre são uns parvos. Cá, nós, os de Anjou, nos gabamos de ser espertos, tais quais os parisienses. Tende a bondade, senhor Marquês, tende, Vossa Excelência, a bondade de me confiar as malas, já que o seu criado... Ó, senhor Martigny, eis que chega o senhor Marquês. Roland desceu esbaforido com a algaravia da Angevina, com quem vivia às turras por questões bairristas. Mas, vendo que era o amo que realmente chegava, encheu-se de júbilo e, por entre exclamações cordiais, apossou-se das malas e conduziu o marquês, que pausadamente subia as escadas, desfazendo-se das luvas empastadas de pó. Extenuado e malgrado seu, dolorosamente pensativo, D'Aberville apenas falava por monossílabos, completamente dominado pelo mau humor. 4 meses havia que se encontrava ausente e regressava agora de Flandres, depois de pequena excursão a serviço da associação a que se filiara. Forte indisposição abatia-o, oprimindo-lhe o coração. Paris afigurou-se-lhe carregada de melancolia, e sua casa, de ordinário agradável e pitoresca, com as janelas floridas de gerânios e os tabuleiros de rosas ao longo dos terraços, pareceu-lhe um túmulo, assim velada pelos reposteiros que interceptavam a claridade. Afastou-os nervosamente ele próprio para que ondas de luz inundassem o interior, mas o sol, alvissareiro e amigo, encheu de vida a solidão daquelas dependências e, fixado em sua alma por meio de pressentimentos lutosos, o mau humor insistiu em afligi-lo. Solícito, Roland providenciou banho e almoço para o jovem amo, servindo com as costumeiras atenções, coadjuvado pelos demais servos. Mais sereno, então, refazendo-se ao contato benfazejo do lar, Gaston de Saint-Pierre, envolvido em vistoso roupão, fazia fumegar perfumado charuto, repousando em confortável divã. De chofre, já sonolento, indagou de Roland, que ia e vinha pelo gabinete, dispondo o utensílio que descobrira fora dos competentes lugares, disse: Que notícias chegaram em minha ausência, caro Roland? Nenhuma carta, porventura? O criado sobressaltou-se. Vieram-lhe à lembrança a visita de Georges e os sucessos de Belleville.
Em presença do amo, avaliava em toda a sua grave extensão a responsabilidade de que se investira, retendo as cartas urgentes de Mademoiselle de Lacordaire, sem diligenciar encontrá-lo. Os esponsais já se teriam realizado, a julgar pelo noticiário do último portador de Belleville, com os convites do Sr. de Soissons. Penalizado ao ouvir aquela pergunta, titubeou. Nenhuma notícia, meu senhor. Quero dizer, há novidades, sim. O senhor de Franceville procurou-vos, chegaram cartas, mas não creio que... Que respondes para aí, grande estouvado? Há notícias ou não há? Georges encontra-se em Paris e só agora me dizes? Não, meu senhor, mas é que muitas coisas aconteceram em vossa ausência. Gaston sentou-se impressionado. Mas tu te perturbas? Alguma coisa desagradável? Minha mãe? A senhora marquesa continua bem. Mademoiselle? Chegaram cartas de Belleville. Dê-me as cartas, Roland, depressa! O criado saiu, tornando ao gabinete instantes depois com um maço de correspondência que foi entregue com mãos trêmulas. Um sorriso de satisfação aflorou aos lábios de D'Aberville, a despeito da advertência de Roland, reconhecendo entre as correspondências as letras de sua mãe, de Henriette e de Georges, as 3 personagens queridas que dele mereciam todas as forças afetivas do coração. Preferiu inteirar-se primeiramente do que dizia sua mãe, a fim de se consagrar à leitura das missivas da noiva querida sem mais preocupações. Todavia, à proporção que seus olhos se fixavam nas frases da missiva materna, iam se dilatando exageradamente dentro das órbitas, enquanto súbita lividez lhe cobria as faces e as mãos tremiam, traduzindo a violência da emoção que lhe precipitava as pulsações do coração. A carta da senhora de Assunção dizia o seguinte, bem refletindo as profundas impressões que também a ela amarguravam. A nobre menina de Lacordaire acaba de participar-me encontrar-se firmado o contrato de seus esponsais com o seu primo, nosso estimado amigo, Marquês de Franceville de Soissons, graças à tirânica opressão movida pelo Sr. Visconde, seu pai. Essa notícia surpreende-me e confunde-me, meu filho, pois que torturada pela desesperação do inesperado acontecimento, a pobre criança lamenta-se dolorosamente, tornando-te responsável pelo infortúnio que sobre seu coração desabou, visto absolutamente não desejar desposar o marquês. Acrescenta que em vão apelou para os teus sentimentos, chamando-te a interferir a fim de evitar a realização do fato, mas que decepcionada, via-se inexplicavelmente olvidada no fundo de Belleville sem lograr notícias suas. Seja como for, lembro-te de que és herdeiro de sangue generoso do D'Aberville. Portanto, honrando as tradições de tua eminente casa, te portes com dignidade e heroísmo em face da adversidade. Não esqueças, meu filho, que Georges de Soissons é o teu melhor amigo e que nesse drama que deves dar por encerrado existem particularidades que nos escapam ao raciocínio, as quais devemos respeitar. Como louco, D'Aberville atirou para o lado a carta de sua mãe e abriu com precipitação as restantes, isto é, as de Henriette Flavie e Georges. Leu-as acometido de insólito pesadelo, julgando-se dementado, sem o auxílio do raciocínio para refletir. A violência da surpresa aniquilava-o. O infeliz sentia o cérebro vacilar, negando-se a aceitar o que seus olhos viam. Não era possível que tão grande decepção abatesse as suas esperanças. Tão grande desventura jamais pudera conceber para o seu destino. Era aquilo
desvario de seu cérebro atordoado pela exaustão da viagem de dias e dias consecutivos. Henriette, Georges e sua mãe amavam-no, não pretenderiam aniquilá-lo escrevendo tais monstruosidades. Henriette, o seu maior triunfo na existência, o ídolo consagrado em seu peito acima de todos os afetos, traí-lo assim, com um perjúrio abominável, e depois acusá-lo de relapso nos compromissos para com ela? Ressentir-se agastada, quando curvado aos sacrifícios ingentes longe dela, cuidava de lhe preparar com digno futuro, e quando a própria vida daria em sua honra e por seu bem? E Georges zombaria acaso dele por meio daquela carta infame, daquele convite? Georges não era então um amigo dileto? Por que então lhe arrebatara a noiva querida? Ou ignoraria que Henriette Flavie era sua prometida? Não lhe dissera ela então? Não lhe revelara a austera dignidade do Visconde? Releu-as uma vez ainda, obstinando-se na dúvida, tal a repulsa de todo o seu ser na aceitação da execrável realidade. Fez que Roland lhe relatasse 100 vezes tudo quanto sabia. Acusou-o rudemente pela incúria e desinteresse demonstrados, deixando de partir ele próprio a procurá-lo, como lhe era dever em circunstância tal. Acusou sua mãe, Georges, Delacordaire e a própria Henriette. E depois, a ninguém mais podendo responsabilizar pelo acerbo revés, acusou a providência, blasfemo e inconsolável. Então, compreendendo não existir outro recurso a não ser a aceitação da irremediável realidade, a dor indescritível que azorragava suas faculdades tisnou-lhe o brilho do raciocínio, convertendo-o em verdadeiro alucinado. Desvairado, exausto da viagem e do excesso de amargura, irreconhecível, tais as expressões de revolta e sofrimento que lhe se estampavam nas faces transtornadas, Gaston despedaçou as cartas que lhe assinalaram o destino e entrou a rasgar e despedaçar tudo quanto estivesse ao alcance das mãos. Móveis, quadros, ornamentos, reposteiros, tudo depredou e destruiu, acometido de súbita loucura, para horror dos criados que acorriam surpreendidos, enquanto Roland, incapaz de sustentar as lágrimas, tentava acalmá-lo. De súbito, porém, estacou, tal se algo surpreendente lhe despertasse a atenção obumbrada pelo delírio momentâneo. Virou-se violentamente a ver quem gargalhava tão assintosamente às suas costas, divertindo-se com sua desgraça. E então, aterrado, viu a 3 passos de si a mesma singular personagem entrevista na mansão de Saint-Croix, quando do seu entendimento decisivo com o Sr. de Lacordaire, um jovem de perfil florentino, trajado ao tempo da regência ou de Luís XV, com um punhal cravado na própria garganta, de onde o sangue rubro corria tragicamente aos borbotões. Mas fora célere e sinistra visão, e passado o estupor, só ficara à sua frente a amarga realidade do momento. Entretanto, sentiu-se o moço normando abalado até o mais remoto arquivo de sua alma, apavorando-se malgrado seu, como se ignóbeis reminiscências acudissem subitamente aos atropelos num impulso de impressões macabras. Trêmulo e tão pálido qual o próprio fantasma, e presa de pensamentos e resoluções confusas e ilógicas, vestiu-se à pressa e saiu para a rua, incapaz de permanecer em casa por mais tempo, contrariando ainda os protestos do fiel criado, que desejava segui-lo. Uma vez fora de casa,
dirigiu-se quase instintivamente à residência de Georges, situada no bairro de Saint-Germain, com o propósito de averiguar até onde se estenderia a acerba realidade anunciada nas cartas recebidas e, para o amigo, pedir satisfações pelo que julgava inominável traição. Insólitas vibrações nervosas alteravam-lhe as atitudes, habitualmente polidas, e o formoso semblante, que se diria alucinado por visões sinistras. Gentilmente recebido pelo mordomo do fidalgo diplomata, que o sabia íntimo da casa, foi inteirado de que o amo partira com a jovem esposa para uma viagem de núpcias em torno da Europa, devendo depois regressar a Varsóvia, reintegrando-se nos afazeres do elevado cargo afeto à sua competência. Fora de si, Gaston retirou-se, não sem surpreender o serviçal com as atitudes estranhas que trazia, parecendo não compreender o que consigo se passava. A decepcionante surpresa, esmagando-lhe o coração, entorpecia-lhe também o raciocínio. Pôs-se, então, a vagar pelas ruas de Paris, sem destino, como acometido de loucura, indiferente à fadiga como à necessidade de repouso. Paris, sua vida, o mundo inteiro se lhe afigurava um negro abismo de um universo despedaçado, onde só ele persistia para sofrer a irremediável derrocada que se abrira em torno. E como louco, ouvia que o fragor dessa derrocada emitia vibrações que ecoavam pela sensibilidade de sua alma, traduzindo o nome da bem-amada que se fora para sempre. Aquela gentil criança que lhe transfigurara a vida e cujo vulto encantador se desenhava à sua imaginação torturada pelo amargor, como a forçá-lo a sentir com mais ardentes revoltas a imensurável dor da traição inominável. Henriette, Henriette. Ele a chamava, balbuciando-lhe o nome instintivamente, mas parecia que ela ali estava a caminhar com ele. Ouvia-lhe a voz blandiciosa e tenra, reconhecia-lhe o azul puríssimo dos olhos, como o luzir dos cabelos louros atados com mimosos laços brancos. Mas era dentro do seu coração que ela estava, escravizando sua alma, para afligi-lo com o pungir de uma saudade que deveria acompanhá-lo para todo sempre. Henriette, Henriette. Perdera para sempre, fora atraiçoado por ela, em cuja lealdade confiara tanto. Via nos braços de Georges, e então sentia que o ciúme lhe despedaçava o coração. Como pudera esse amigo tão querido vilipendiá-lo tanto? E que seria dele agora, duplamente atingido no coração pela deslealdade de uma ingratidão, arruinado, desesperançado, humilhado em seus mais dignos sentimentos, como em seu orgulho de homem e de fidalgo? Exasperando-o, o ciúme arrastava-o à revolta, enquanto, entre choques cruciantes de ideias e projetos infelizes, fervilhavam em sua mente incendida e atordoada. Pensou em vingar-se do Sr. de Lacordaire, a qual atribuía tão amaro insucesso. Sim, iria a Belleville, ofenderia o Visconde em sua própria casa, bater-se-ia com ele, matá-lo-ia e selaria com aquele sangue vil o drama que o próprio de Lacordaire houvera por bem criar com a intransigência desumana de seu orgulho. E sem mesmo cogitar de regressar à casa, repousar, para depois se transportar a Touraine, demandando Blois, em cujos arredores ficava Belleville, resolveu partir em meio do giro alucinado que iniciara, para isso
alugando um carro a bom preço e seguindo imediatamente. Mas dir-se-ia que mãos invisíveis se envolviam nos destinos de Gaston d'Aberville, preparando-lhe finalidade mais heróica do que aquele próprio pretendia. Delacordaire e a esposa encontravam-se ausentes. Haviam seguido a filha até a Itália, onde passariam longa temporada. Gaston, porém, conseguiu entender-se com uma das criadas de sua antiga noiva, Francine, a quem tão bem conhecia, a qual compungidamente pô-lo a par dos ingratos acontecimentos, narrando-lhe a luta sustentada por Henriette Flavie contra os projetos do pai, a ignorância absoluta do Sr. de Soissons quanto ao romance existente entre ambos, as aflições e as lágrimas da pobre criança, a repugnância pelo consórcio, a intermitência das esperanças de vê-lo chegar a fim de socorrê-la. As confidências de Francine tiveram a virtude de retorná-lo ao uso do raciocínio. Foram, de outro modo, algo consolativo para o seu coração duramente provado, que não entrevia nenhum outro reflexo menos acre na noite da desventura em que se perdia, do que esse de saber que Henriette fora o sacrifício amando-o ainda e sempre, e que o amigo de infância mais não fora que um joguete nas mãos impiedosas e egoístas do Visconde de Lacordaire. A realidade, como o inevitável, impõe-se. Nada mais havia a fazer senão submeter-se. Gaston voltou a Paris, deixando Belleville, como se ali, onde se consumara o sacrifício de sua pobre Henriette, deixasse a própria alma sepultada. E quando Roland o viu descer pela segunda vez de uma carruagem de aluguel à frente de sua casa, coberto de pó, para subir as escadas do primeiro andar, quase não o pôde reconhecer. Cessara a agitação, advindo o alquebramento. Pálido, esmaecido, vergado, aquele caráter altaneiro, sob grande fadiga moral e física, antes se assemelhava a uma sombra daquele a quem haviam cognominado outrora de divino Apolo. 3 dias depois, deixava novamente Paris, acompanhado pelo fiel servo, com destino à velha e tradicional Normandia onde nascera, à procura de refrigério para a alma cruciada nos amorosos braços de sua mãe. Fim da primeira parte.